ver a aplicabilidade de tudo isso que você estudou em questões, só para ilustrar, tá? Depois nós vamos resolver mais questões da sua banca. Mas aqui eu só quero que você entenda como é que as bancas, em geral, cobram esse assunto em concursos. Então, vamos lá. Lembra que eu comecei a aula com essa questão e eu mostrei a você? Eram 4 frases e a banca pedia isso. Assinale a alternativa em que, na sequência, a classificação do predicado está correta. Então, vamos lá. Na frase 1, a enchente deixou a população apavorada. Deixou a população apavorada é o predicado. Vou ao verbo. Vejo que ele é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, ou o predicado é verbal ou verbo nominal. Vou verificar agora se há predicativo. Contém predicativo? Sim, apavorada, que é um adjetivo que se refere ao objeto. Então, peraí, ó. A população é o objeto. Se é objeto, então eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo do objeto. Um verbo de ação, transitivo direto, mais predicativo do objeto, o predicado é verbo nominal. Acabou aqui a questão, porque a única opção que falava disso era a letra B. A gente aproveita para matar o resto. Ó. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. É a frase 2. Predicado é tudo isso. Ó. Amplia nosso conhecimento. O verbo é de ação. Verbo de ação. Contém predicativo? Não. Predicado verbal. Nesse caso, aproveite para classificar o verbo. O verbo é transitivo direto. O que amplia alguma coisa. Nosso conhecimento, objeto direto. Já na frase 3, permanece caótico nas grandes cidades. Permanece é verbo de ligação, que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Pronto, o predicado é nominal. E na frase 4, olha que linda a frase 4, ó, o predicado é toda a frase. Eu tenho um verbo de ação, voltar é verbo de ação, mas eu também tenho predicativo. Então, eu tenho 2 núcleos, predicado, verbo, nominal. Aí depois você vai aprender comigo umas coisas. Ó, você vai ver que com a viagem é complemento nominal de satisfeitos. E para o Chile é lugar, é circunstância de lugar. Mas falta pouco, você já está fazendo análise sintática. Coisa linda. Tudo bem? Resposta, letra B. Depois, há predicado verbal em. A banca quer que você identifique. Essa foi pegadinha, hein? Cuidado. A única frase que tenha predicado verbal. Letra A, isso é o protecionismo. Com o verbo ser, eu sou feliz, ele é verbo de ligação. Lindo. Tá. É um verbo de ligação porque está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Ok. Verbo de ligação. Então, não é a letra A. Eu quero um predicado verbal. Eu quero um verbo que não seja de ligação. Predicado verbal, não esqueça, é aquele que tem verbo de ação. B. O maior entrave à livre transação entre os habitantes de 2 países distintos é a política. A letra B é igualzinha à letra A, o verbo ser, que está atuando como verbo de ligação, ligando o sujeito, entrave, ao predicativo do sujeito. Ó, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Verbo de ligação, não é a letra B. Letra C. O consumidor será sempre prejudicado. Lembra
Toda vez que eu tiver que classificar um verbo, eu não fico olhando só para ele. Eu olho para o que vem depois dele. Quando eu olho para esse será, eu vejo que ele não está sozinho. Ele tem um outro verbo ligado a ele. Juntos, eles formam uma locução verbal que tem o verbo principal e o verbo ser, que aqui é um verbo auxiliar. Tá, para eu classificar o verbo, eu não olho para o auxiliar, eu olho para o principal. É o principal que tem a transitividade. É o principal. Eu olho para ele. Ora, ele é verbo de ligação? Não, ele é verbo de ação. Então, a resposta é letra C. O verbo ser, na letra C, não é verbo de ligação. Ele é verbo auxiliar na locução verbal. E foi o que você aprendeu comigo lá na teoria. Lembra? Estudamos na teoria que verbo auxiliar, ele é aquele, coitado, que carrega tudo nas costas. Ele não tem transitividade. Então, nesse caso aí, o verbo ser não era o verbo ser de ligação. É o nosso verbo ser aí que só auxilia o outro, que é o prejudicar, que é um verbo de ação. A letra C é predicado verbal porque ela não tem um verbo de ligação. Ela tem um verbo de ação, que é o verbo prejudicar. Quem prejudica, prejudica alguém, né? O prejudicar é transitivo direto. Entendeu a malandragem? Entendeu a maldade da banca? A maldade dela, ela colocou o será, que se você olhasse só para ele, você diria verbo de ligação. Mas, na verdade, ele não estava sozinho, ele estava com o outro. Só que esses dois verbos, eles se separaram. Então, outra coisa que você aprendeu, linda, linda essa questão, outra coisa que você aprendeu com essa questão, que é um patrimônio para você que vai fazer prova, é que os verbos, numa locução verbal, eles podem se separar. Você viu? Nesse caso, eles se separaram, eles não vêm juntos. Porque no meio deles entrou um advérbio. Isso pode acontecer. É um advérbio de tempo. Tudo bem? E na letra D, o verbo ser era o verbo de ligação. Adriana, será é verbo ser? É, no futuro. Verbo de ligação. Entendeu? Muito legal a questão. Por fim, vamos fechar com essa? Acho que essa é a última. Não, só mais duas. Vamos fechar com essas duas, vai. Possui predicado verbal a oração. Agora você não erra mais. Essa questão tem a mesma pegadinha da anterior, hein? Fique ligado. Eu quero a única que tenha predicado verbal. Todas têm predicado nominal. Só uma tem predicado verbal. Cuidado. Cuidado que você vai ficar em dúvida entre duas. Adriana, volte para a anterior, minha filha, me ajude aqui. Adriana, prejudicado. Prejudicado aqui não é adjetivo, não. Prejudicado é verbo. Adriana, prejudicado é verbo, é a ação de prejudicar. Prejudicado aqui... Eu estou falando isso para você não ficar com dúvida. Esse será prejudicado aqui é ação. Ser prejudicado é que alguém vai prejudicar a pessoa. Prejudicado aqui não é adjetivo, é verbo. Tudo bem? Por isso que isso aqui era uma locução verbal. Você está entendendo? Volte para outra frase, para outra questão, que você vai ver que ela tem o mesmo raciocínio. Resposta, letra A. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar, seguido do indagar. Dri, indagar não é adjetivo, não, é verbo principal de uma locução verbal. O verbo ser aqui não é verbo de ligação, não? Não, é o verbo ser, verbo auxiliar. Então, o predicado é verbal. Entendeu? Acho que tá claro, né? Na letra B, essa caminhada é infinita. O verbo ser é verbo de ligação, que liga o sujeito ao predicativo do sujeito, infinita. A letra C é a mesma história, ó.
a vida, sujeito. Padronizada é o predicativo do sujeito. Então, esse é verbo de ligação. Padronizada aqui, você está vendo a diferença? Ele é adjetivo, que qualifica a vida. Ele não é ação de padronizar, ele está qualificando a vida. Então, é um adjetivo na função de predicativo, predicado nominal. E a letra D é a mesma coisa, ó, verbo de ligação, sujeito é aquilo e a verdade é predicativo do sujeito. Tudo bem? Foi. Agora, vamos fechar? Vamos embora? Última questão, saideira, para você dizer: eu aprendi tipos de predicado e predicação verbal. Vamos embora fechar com essa? Vai! Última questão. Mônica Vega estava no 7º mês de gestação. O predicado da oração é classificado corretamente como? Vamos lá, desafio final. Classifique o predicado. Olho para o verbo e pergunto: ação ou estado? É ação ou estado? Veja, é de ligação ou é de ação? Mônica estava, 7º mês, não está indicando o estado da Mônica? Que estado melhor do que esse? Esse é verbo de ligação. Resposta, letra A. Tudo bem? É o estado dela. Ela está gravidíssima. Verbo de ligação é aquele que indica estado. Mônica está no 7º mês de gestação. Mas se eu dissesse Mônica está em casa, aí não seria estado, seria ação. Mas como é Mônica está no 7º mês de gestação, é o estado maravilhoso da Mônica. Tudo bem? Gratidão. Vou ficando por aqui e você vai repetir aí com toda certeza. Eu aprendi predicação verbal, eu aprendi tipos de predicado. Na próxima aula, análise sintática, adjunta de nominal, aposto, vocativo e tudo mais. Vejo você no próximo encontro. Até!